O amor de Deus pela humanidade é o tipo de amor que nos persegue mais para o nosso próprio bem do que para o bem próprio. Estas palavras, Deus te ama, não são apenas meras palavras tentando fazer você acreditar somente em Deus. Ao contrário, são puras declarações de uma realidade que existe preparada para a fruição de quem aceita a proposta. A compreensão dessas palavras mantém o cristão encorajado e confiante diante de qualquer problema. O cristão cuja fé está estabelecida em Jesus Cristo tem a certeza de que não importa como a vida acabe, ele ou ela está seguro, pois está dentro do alcance do amor de Deus. Aqui está o quão longe Deus pode ir para as pessoas que habitam dentro dos limites do seu amor, ou seja, aqueles que o aceitaram. Isaías capítulo 43, versículos 3 ao 5. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Muitas pessoas sabem sobre o amor de Deus. Quase todo mundo já ouviu falar do amor de Deus de uma maneira ou de outra. No entanto, poucas pessoas se voltaram para ele, ou seja, poucas o receberam em suas vidas. Conhecer o amor de Deus em sua própria vida é diferente de apenas ouvir falar. Davi escreveu em Salmos, capítulo 34, versículo 8: Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Se você não provar, algo pode estar bem na sua frente e você nunca saberá como é a verdade. Aí está o porquê de muitas pessoas se levantarem e dizerem muitas coisas contra Deus, mesmo sem conhecê-lo. Elas culpam Deus por muitas dificuldades e questionam o seu amor. Se Deus realmente me ama, por que Ele permitiu que isso acontecesse comigo? Quando penso nessas declarações, isso parte meu coração. Eu sei que elas estão sendo honestas, mas estão falando sem conhecer a Deus de verdade. Em um momento compartilharei algumas razões pelas quais acho que muitas pessoas estão fugindo de Deus, algumas conscientemente e outras sem saber. Também compartilharei com você como se voltar para Deus. Por favor, veja que nenhum de nós sabe o que o próximo momento reserva. Nosso tempo na terra é transitório. A Bíblia diz que nossos dias são como um vapor e estão aqui hoje e amanhã desaparecem. Salmos capítulo 144, versículos 3 e 4 diz: Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. As pessoas podem se esbanjar em coisas que são passageiras, você sabe disso. No entanto, Deus escolheu amar seres que Ele poderia facilmente substituir, facilmente destruir, que têm corações que nem querem ter nada a ver com Ele. É um verdadeiro mistério como Deus pode amar a você, a mim e ao resto da humanidade. Muitas pessoas disseram que viveriam a vida ao máximo na juventude e depois levariam a sério a Deus na velhice, mas nunca conseguiram. Você sabe por quê? Porque elas morreram antes de estarem prontas. Elas pensaram que tinham o mundo em suas mãos, mas não, elas estavam erradas. Elas pensaram que tinha tudo planejado, mas algo aconteceu, e antes que percebessem, elas se foram para sempre. A parte mais triste disso é que quem morre sem responder ao chamado de Deus ao arrependimento e à vida eterna, entra na eternidade separado de Deus para sempre. Quando isso acontece, seu espírito e sua alma não podem retornar a Deus, pois a vida não está dentro delas. Estão vazios da vida de Deus e mortas para Ele. O único que tem direito a essas almas é o diabo. Isso é o que significa quando a Bíblia diz: todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Responder ao chamado de Deus e entregar seu coração a Jesus Cristo para habitar em você, iluminá-lo e dirigir o curso do seu destino é aceitar o dom gratuito de Deus da vida eterna. Qualquer um que responde a Deus recebe seu Filho, Jesus.
Quem recebe o Filho Jesus tem a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12 diz: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E quando você deixa este mundo assim, sua eternidade está garantida, porque você tem a passagem, Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Esta é a esperança de quem responde ao chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus? Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O chamado de Deus é o convite dele para aceitar a sua vontade, que é Cristo Jesus e tudo que ele representa. É o convite de Deus para você se tornar tudo que ele o criou para ser, independentemente do quanto você caiu. O chamado de Deus é seu convite para que você volte à comunhão que tinha antes de perdê-la. O chamado de Deus é seu convite para que você volte ao caminho do qual se desviou por um motivo ou por outro. O chamado de Deus é seu convite à salvação, para salvar sua alma, para que você não se perca na escravidão de Satanás para sempre. Você nunca sabe quando o Senhor voltará, nem sabe quando deixará este mundo. No entanto, você sabe algo hoje. A hora de responder ao chamado de Deus é agora, não depois, agora. Não fique mais um minuto sem Ele. Sim, Ele te ama para sempre, mas seu amor não terá nenhum efeito em você, a menos que você o aceite. A menos que você pare de fugir dele e corra atrás de Deus, você não pode realmente receber tudo que Ele tem a oferecer. Você sabia que é possível fugir de Deus, às vezes conscientemente e às vezes até sem saber? O que significa fugir de Deus? Eu sei que o salmista declarou a presença de Deus em todos os lugares, o que torna difícil alguém escapar de sua visão. Salmos, capítulo 139, versículos 7 ao 12, diz: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Como o salmista, muitas pessoas acreditam que Deus está em toda parte e sabe tudo, e isso é verdade. Elas podem até citar este versículo da Escritura para provar que ninguém pode fugir de Deus, ou citar a história de Jonas também, e estariam certos. Nenhum indivíduo natural pode fugir fisicamente de Deus. No entanto, você pode fugir de Deus em seu coração. Você se lembra da história do filho pródigo? Eu amo essa história, porque embora ela narre como as escolhas de estilo de vida nos separam de Deus e como o amor de Deus está aberto para nos receber quando voltamos, ela também contém pequenas verdades com as quais podemos aprender. Como muitos de nós, por exemplo, o filho pródigo quis a herança sem fazer parte das responsabilidades a ela atribuídas. Isso não soa como muitas pessoas hoje? Queremos ouvir falar mais sobre o amor de Deus e suas bênçãos. Queremos nos convencer de que podemos ter os recursos de Deus enquanto nos apegamos aos sistemas do mundo. Queremos viver como queremos e ainda ter acesso aos privilégios da família de Deus. Mas isso não é possível. Veja, a cada escolha que o filho pródigo fazia, ele se afastava mais de casa, longe do amor do seu pai. A cada espaço, ele foi se perdendo até não ter mais nada. Ele havia perdido seu lugar, perdido sua fortuna e perdido sua identidade. Ele teria morrido se não tivesse voltado a si e dito a si mesmo a verdade. Veja, querido cristão, fugir de Deus é fechar seu coração para Ele. Fugir é tapar os ouvidos para suas palavras e escolher seu próprio caminho, diferente dos planos dele para a sua vida. Fugir de Deus é não se considerar bom o suficiente para ser dele, a ponto de simplesmente não o considerar em sua vida como deveria. Qualquer um pode fazer isso. O pecador que nunca aceitou a Cristo pode fazê-lo. O cristão que uma vez conheceu e amou a Deus
mas logo perdeu a fé por um motivo ou outro, também pode fazer isso. O crente que está na fé, mas está tendo dificuldades para aceitar a vontade de Deus para uma área da sua vida, também pode fazer isso. Em que categoria você se encaixa entre essas que mencionei? Será que você está fugindo do convite de Deus em sua vida? Agora, entenda isso. Não era como se o pai do filho pródigo deixasse de amá-lo. Não! Suas próprias ações o afastaram de onde o amor do pai poderia tocá-lo. Mas quando ele se virou e voltou para casa, o pai já o esperava. Ele foi restaurado e revigorado. Talvez você esteja fugindo de Deus porque sente que falhou demais e por muito tempo. Talvez você esteja fugindo sem ao menos saber do que está fugindo. Talvez esteja fugindo porque se sente apegado aos sistemas opostos à família de Deus. Talvez você sinta que não consegue se libertar do mundo e, portanto, não precisa responder a Deus. Ou talvez o seu caso seja como o de Jonas. Deus está dizendo algo, mas você simplesmente não consegue aceitar. Portanto, você ensurdece seus ouvidos sempre que o assunto surge. Seja qual for a categoria a que você pertença, Deus quer que você saiba que Ele te ama e deseja apenas que você tenha o melhor. O chamado de Deus é para o seu próprio bem, e Ele não vai parar de chamá-lo até o seu último suspiro. Ele não para de te chamar, pois Ele é seu Pai. Ele quer que você venha atrás dele. Você pode perceber a diferença entre a vida de quem corre atrás de Deus e a de quem foge de Deus olhando para as vidas de Davi e Jonas. Davi cometeu muitos pecados, mas nunca deixou de se voltar para Deus. Jonas, por outro lado, assumiu a responsabilidade de evitar o caminho de Deus e quase perdeu a vida. O filho pródigo também é outro bom exemplo. Vimos como a sua vida era longe de seu pai e como era quando ele voltou. Você pode não ser o mesmo se decidir correr atrás de Deus. Ele te abençoará se você se entregar a Ele. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ninguém corre atrás de Deus e se esgota. Ele cuidará de você. Mateus capítulo 6, versículo 33 também diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como você corre atrás de Deus? Colocando-o em primeiro lugar em tudo o que faz. Colocar Deus em primeiro lugar significa decidir andar na vontade dele para a sua vida. Isso é o que a Bíblia quer dizer quando nos orienta a submeter nossa vida a Deus. Significa que você o torna seu Senhor e Mestre. Nada mais importa para você do que Ele, e Ele é a sua maior autoridade. Correr atrás de Deus é mostrar interesse pelas coisas que dizem respeito ao seu reino e à sua personalidade. Você está interessado em aprender coisas novas de sua palavra, na oração, na comunhão com outros crentes o tempo todo, em compartilhar sua fé e em obedecer a palavra de Deus. Davi disse em Salmos, capítulo 122, versículo 1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é de admirar que ele seja chamado de o homem segundo o coração de Deus. Ele sempre quis conhecer o Senhor e estar na comunhão dos santos que adoram a Deus. Seu pecado não deve afastá-lo de Deus. Nenhum cristão verdadeiro diria que Deus não quer você por causa daquilo que você fez. Se você puder se voltar para Ele com honestidade e disposição para receber sua ajuda, Deus o lavará com o sangue de Jesus e o ajudará a se reerguer. Tudo que o filho pródigo precisava fazer era voltar para casa, e o resto era história. Tudo que você precisa fazer é responder a Deus e confiar que sua misericórdia e seu amor fará o resto. Você ficará surpreso com o quanto Deus pode fazer de sua vida. Pare de fugir de Deus. Comece a correr atrás dele e você nunca mais será o mesmo.